Hoje vamos verificar no livro de Daniel, no capítulo 7, a maravilhosa cena do juízo no céu, do juízo final. O livro de Apocalipse e o livro de Daniel apresentam o juízo de Deus. Mas hoje vamos ver no livro de Daniel, Daniel 7. Daniel 7 apresenta inicialmente a sucessão das nações, desde Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, depois a desintegração do Império Romano, mas ainda a perseguição da igreja por 1260 anos, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas Daniel 7 também apresenta a sala do trono do universo, o juízo final de Deus, o estabelecimento do reino eterno de justiça. Uma coisa nós devemos ver, irmãos, devemos ter em mente. É impossível descrever o tribunal celeste, as coisas do céu. Os seres humanos não têm nem repertório, nem vocabulário para isso. Portanto, o que o profeta fazia, tanto João quanto Daniel, era procurar os melhores elementos, os mais bonitos, os mais ricos, para descrever as cenas do céu. Devemos então vê-las dessa maneira. Vamos ver a descrição é magnífica, mas o real é muitíssimo maior, é muitíssimo mais rico, mais esplendor. Veja lá, irmãos, os tribunais de justiça humanos. Os tribunais de justiça normalmente têm prédios especiais, têm salas especiais, grandes edifícios projetados para isso. Mais ainda, os tribunais superiores, Supremo Tribunal de Justiça, mais ainda, o Supremo Tribunal Federal. E os juízes se apresentam de maneira reverente, em muitos tribunais com togas, dando maior reverência ainda aos julgamentos, às atitudes de justiça. O que é que Daniel viu, então, irmãos, relativamente à sessão do julgamento do céu, do julgamento divino? Daniel 7, versos 9, 10 e 13. Veja lá a descrição de Daniel. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. O Senhor Deus, irmãos, o Senhor Deus entrando no tribunal. Quando os juízes aqui na terra, irmãos, entram no tribunal, a assistência toda se levanta em reverência. É um ato solene. Mas agora, irmãos, é o tribunal final. É o juízo final. E o Senhor Deus é o juiz. Veja agora ainda quais eram essas circunstâncias. O que envolvia a presença do Senhor Deus. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. A sessão solene. As hostes celestiais estavam presentes, miríades, e abriram-se os livros, o que contém os livros, os registros das obras de cada um. Estava eu olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Quem é o Filho do Homem, irmãos? O Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo. E agora, então, nesse tribunal celeste, onde Deus já se assentou como juiz, vem agora a figura do Senhor Jesus Cristo para integrar esse tribunal, para integrar essa cena de julgamento. Veja um texto que está na nossa lição. Jesus se aproxima de seu Pai Celestial na presença dos representantes do universo. Seres celestiais se aglomeram ao redor do trono de Deus. Todo o universo de seres não caídos se admira com as cenas do juízo. O longo conflito travado por milênios está prestes a acabar. A batalha pelo trono do universo está totalmente decidida.
Qual a batalha, irmãos? A batalha do grande conflito. Satanás querendo tomar o lugar de Cristo. Agora, então, no juízo final, essa batalha vai estar totalmente decidida em favor do Senhor Jesus Cristo. Qual é o resultado desse juízo? Qual é o resultado desse julgamento? Continuando no capítulo 7 de Daniel, verso 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A quem é que foi dado esse domínio, irmãos? Ao Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo gostava de se referir a ele como Filho do Homem, mostrando a sua identificação com os seres humanos. Mas o que vai acontecer com os opressores, irmãos, nessa cena de juízo? O que vai acontecer com os inimigos de Cristo? Verso 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Quem é que vai ser, de quem vai ser retirado o domínio? Se você olhar o verso 25, que antecede esse que lemos, lá fala daquele poder que cuidou de mudar os tempos e a lei, que magoou o Altíssimo, e que oprimiu o povo de Deus por 1260 anos. Esse poder, irmãos, é o poder da Roma papal. É o poder de Roma que oprimiu a verdade, que obliterou a verdade, que mudou a verdade, pretendeu mudar a verdade. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O que é isso, irmãos? A vitória do povo de Deus. Ao povo de Deus, oprimido ao longo da história, pressionado, provado ao longo da história, morto em diversas situações. E a esse povo é que vai ser dado o domínio eterno. Outro texto da nossa lição. O destino de toda a humanidade é decidido no trono do céu. O certo prevalece, a verdade triunfa, a justiça reina. Está estabelecida a justiça, irmãos, está estabelecido para sempre o bem. Essa é uma das cenas mais incríveis, maravilhosas e espetaculares da Escritura. E a boa notícia é que termina muito bem para os fiéis revestidos da justiça de Cristo. Esta cena de juízo, irmãos, esse juízo magnífico, esse juízo que nunca houve, mas que vai ser único e que vai decidir em favor do povo de Deus. Por que é que nós temos garantia disso, irmãos? As próprias profecias de Daniel. Daniel apresenta a sucessão dos reinos, todos os reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, a desintegração do Império de Roma, o poder político-religioso de Roma eclesiástica. E tudo isso acontece, irmãos, tudo isso aconteceu, tudo isso se verificou ao longo da história. Por que é que não vai se verificar esse último ponto da profecia de Daniel? O estabelecimento do reino de Deus. A pedra que destruiu a estátua lá de Daniel 2. O estabelecimento do reino de Deus após o juízo final. Esta é uma atitude certa. Isso vai acontecer. Não há como não acontecer. As profecias de Daniel se cumpriram literalmente. Se cumpriram nas datas, e nós ainda vamos ver isso, especialmente na lição da semana que vem. Mas veja, essa é a garantia de que o final da profecia, ou seja, o estabelecimento definitivo do reino de Deus e dos seus santos, vai acontecer. Podemos ter essa garantia, irmãos. Podemos estar tranquilos. As profecias garantem o que vai acontecer no futuro. Por quê? Porque elas mostram o que aconteceu no passado de acordo com essas mesmas profecias. Deus cuide de cada um de nós, para que a gente possa estar neste dia desse julgamento maravilhoso, magnífico, a gente possa estar ao lado de Jesus, para estar salvo, para receber o povo do Altíssimo
como povo do Altíssimo, o reino eterno e todos os domínios, um reino eterno e de bondade e de amor para sempre.